Bem, senhores managers, senhores membros, como eu havia prometido no último comunicado que tivemos, iria trazer aqui o CEO da empresa para ele fazer alguns esclarecimentos. Bem, Daniel, com relação a esse novo projeto que foi lançado agora pela DFRF, da aquisição de assets, né, para o membro ser acreditado com o bônus na conta do membro, surgiu muitas perguntas. Uma delas é como que é a operação disso, com relação à transferência do bem, se tem um agente da empresa que vai até o local fazer a avaliação do produto, enfim. Aí você pode responder aí para nós. Depende de onde estiver localizado o bem e qual tipo de bem. Exemplo, se for uma propriedade, aqui na América é bem simples. Se for uma propriedade no Brasil, também é muito fácil. Transferência normal, registro em cartório, ou seja, como se você estivesse comprando e vendendo. Sim. Existem situações onde não há possibilidade de registro em imobiliário no Brasil. Nós conhecemos em alguns estados, sempre há alguma dificuldade, onde deve ser tramitado através de contrato e compromisso particular de compra e venda. Também aceitamos. Tudo deve proceder conforme o tradicional de mercado. Ou seja, se você traz um veículo, não importa onde no mundo, a companhia precisa ser titular desse veículo. Então, você vai transferir o veículo em nome em favor da empresa. A mesma coisa com uma propriedade, com uma aeronave. E em caso de outros ativos, como joias ou como bônus. Olha, a joia é diferente, é simplesmente fazer a entrega. Uhum. Como nossa base é Estados Unidos, então o destino final desse ativo é a América. Estou me referindo a joias e a bônus. Claro que você não vai entregar um terreno nos Estados Unidos. Né? Um avião, sim, mas um carro, não. Se for um veículo no Brasil, o veículo vai ser aceito no Brasil, vai ser transferido. Nós temos nosso corpo jurídico no Brasil que vai aceitar e fazer a transferência e liquidação. Toda a parte legal e financeira do processo de avaliação e transferência é por conta do membro. Quanto vale? Se o membro disser que vale porque ele não teve como fazer uma avaliação profissional de uma propriedade, ele tem uma casa e ele acha que a casa dele, baseado no mercado, porque o vizinho colocou a casa à venda por aquele preço, ou porque existem outras ofertas, ou que houve já uma venda, ou que ele gastou X de dinheiro, então a casa dele tem aquele potencial e ele acredita que valha, exemplo, 100 mil reais, quando na verdade essa casa valeria 70, 50, 80, bom, fica a critério dele. Lembrando que ele está trazendo o bem por 100 mil reais, nós vamos aceitar por 100 mil reais, reportar por 100 mil reais, sempre quando ele traga o equivalente. Exatamente, 100 mil reais em dinheiro. Então ele passa a ter um contrato de 100 mais 100, 200. Uma apólice de seguro só, cobrindo os 200. Ele tem o ativo que foi aceito pelo valor, segundo ele, de mercado, dessa forma será reportado. Se houver uma avaliação feita por imobiliárias ou por mercado de veículos ou aeronaves, é mais simples. Aliás, para esse tipo de bem não há necessidade de fazer uma avaliação. Exato. Já existe uma tabela de mercado. Uma outra pergunta, que veio muitas perguntas nesse sentido, eu vou dar um exemplo de uma das perguntas. A pessoa disse, eu tenho uma casa que ela vale 250 mil dólares. Sim. Eu quero colocar a casa, porém eu só tenho 200 mil dólares. Então eu teria que colocar mais 250 mil dólares. Como que eu posso fazer essa operação nesse sentido? Deixa eu ver se eu entendi.
ele tem uma casa que vale 250, mas ele só tem 200 mil em dinheiro. Em dinheiro. Ok, então faltam 50 mil em dinheiro. Exato. Não tem problema. Ele traz a casa por 250 e traz 200 mil em dinheiro. Na conta dele, ele terá rendendo 200 mil em dinheiro, mais 200 mil daquela casa. E um crédito de 50 mil que fica em stand-by, porque a partir do segundo mês, aliás, houve um primeiro mês de rendimento. Com 400 200 mil, com 200 aí mil são 400 mil, o rendimento vai ser 60 mil. 60 mil. 60 mil, então ele passou a ter os 50 mil que faltavam naquela casa. Já no mês seguinte, o rendimento é sobre o valor total. Isso proporcional. Se for com 100 mil, 500 mil, indifere. Não tem o valor completo? Não importa. Tem uma propriedade que vale 1 milhão, vamos para uma coisa extrema, 1 milhão, mas ele só tem 100 mil em dinheiro. Vai pôr a propriedade com 1 milhão, vai pôr 100 mil em dinheiro. Quanto é que vai render para ele? Vai render 200. Sobre os 100 mais 100. E o restante ele deixa em stand-by, que vai subindo proporcional se ele aporta mais dinheiro ou se aquilo que ele está ganhando continua produzindo, vai amortizando, não vai trazendo para dentro também um crédito daquele imóvel ou daquele ativo que ele tem ali em stand-by. É como se fosse uma conta, não é porque não somos bancos, como se fosse uma conta de custódia. Nós temos custodiado aquele ativo e daquele ativo custodiado, uma parte dele está produzindo, a outra vai passar a produzir no outro mês e no mês seguinte e assim sucessivamente até ele ter um por um equilibrado. É isso aí, pessoal. Eu havia prometido estar aí as explicações, os esclarecimentos com relação à operação na prática desse novo sistema DFRF Enterprise.